24, 13 a 35. A palavra da qual eu estava meditando. Eu já preguei outras vezes sobre esse texto, mas o Espírito Santo me impulsionou desde o começo da semana a estar aqui ministrando essa palavra. Eu quero crer que ela é para o teu coração, é para o meu coração, é para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia de que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter dito uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Aleluia. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava, e no caminho, e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Oh, aleluia! Oh, Senhor, meu Deus, eu imagino, Senhor, a alegria desses irmãos, Senhor, que por um momento, Senhor, estavam desesperançosos, não tinha mais esperança, pois o mestre havia morrido, pois haviam matado o mestre, haviam crucificado o mestre. Eu imagino o desespero daqueles irmãos, a dor daqueles irmãos. Parece que perderam o chão, perderam a base de todas as coisas, Senhor. Mas que alegria, porque a dor deles durou tão pouco, Senhor. A dor passou tão rápido, Pai. E eles voltaram a ser alegres, ó Pai, quando contemplaram o Senhor. Oh, Senhor amado, que maravilha, Senhor. Foi aquele domingo, que dia maravilhoso foi aquele domingo, Senhor.
no qual o Senhor ressuscitou, no qual o Senhor venceu a morte, no qual o Senhor apareceu e se apresentou aos teus discípulos, ó Pai, dizendo: eu vivo de eternidade a eternidade, eu sou o primeiro e o último, eu sou o único, eu sou aquele que morreu, mas que ressuscitou e agora vive para todos sempre. Oh, aleluia! Oh, Senhor, assim como a palavra que o Senhor expunha a eles, ó Pai, ardia no coração deles, ó Pai, que a Tua palavra continue a arder nos nossos corações também, Pai, porque aquele que ministra a Tua palavra é o Senhor, e o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Glória a Deus. Meus queridos, essa palavra aqui, eu coloquei como título desse sermão: decepcionados com Deus. Decepcionados com Deus. Foi até baseado num livro, eu dei umas pinceladas nele. Um autor americano, não me lembro o nome, não sei que é lá, Yancey, né? E ele também faz esse comentário: decepcionado com Deus. Pessoas que se machucaram, pessoas que se frustraram, pessoas que, por algum motivo ou outro, abandonaram a igreja, abandonaram a Deus, deixaram de cultuar, deixaram de orar, deixaram de examinar as Escrituras. Eu coloquei aqui: decepcionados com Deus. Eu estava vendo uma pesquisa, uma estatística realizada por uma instituição norte-americana, Lifeway. Eles tomaram dados de 1970 a 2010, né? E eles chegaram à seguinte conclusão: que 59% das pessoas se afastaram da igreja por causa dos intempéries da vida, por causa das dificuldades, falta de dinheiro para condução, está frio, eu não estou me dando bem na igreja, não tem apoio para ir para a igreja, tem dificuldade para a igreja, por causa dos intempéries, por causa do desemprego, por causa das dificuldades do dia a dia, acabam deixando de ir à igreja. 59% se afastam do Senhor. 37% sofreram um desapontamento com membros e pastores da igreja. Pessoas que alegam que o pastor foi duro com ela, que o pastor não a tratou da forma da qual ela esperava, ou foi maltratada por um membro, por um líder, né? O líder não levou em conta a sua situação. Também eles alegaram isso, que eles se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, porque eles foram machucados dentro da igreja. Outros não, outros se afastaram simplesmente porque estavam com dificuldade de ir à igreja e manter-se na igreja. 37% dessas pessoas foram decepcionadas por pastores, por membros de igreja, e 19%, é uma verdade, eu aprendi na faculdade, amados, que as pessoas vão na igreja por causa do pastor, mas elas vão embora também por causa do pastor. Não tem jeito, né? A gente vai conhecer a pessoa de andar com ela. A primeira impressão não é aquela que fica, é de andar junto, que a gente passa a conhecer as pessoas, não é verdade? E 19%, eles alegaram que estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja, por causa do trabalho, por causa da faculdade, trabalha sábado, domingo, feriado, chega no domingo, eu quero domingo para mim, eu quero viver minha vida, estou cansado, depois eu vou para a igreja. Acabou se distanciando também da igreja, se distanciando de Deus. 17% dessas pessoas, eles alegaram que foi devido à responsabilidade com a família, que contribuíram também com o seu afastamento. Às vezes mulheres que se convertem ao Senhor Jesus, mas o esposo não, ou vice-versa. E às vezes não encontra o apoio no meio da família, não encontra apoio no meio do cônjuge, não encontra apoio no meio dos filhos, e acaba desistindo. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso tratar da minha família, eu preciso levar minha família no shopping center, eu preciso levar minha família para passear, eu preciso e deixa
a igreja e deixa a obra de Deus. E amados, pasmem vocês, isso não acontece com membros não, membros da igreja, acontece também com pastores. Muitos pastores, amados, estão deixando o seu cajado. Muitos pastores estão encostando o seu cajado. Devido à sua responsabilidade, que muitas vezes o cargo exerce, ou até mesmo pela frustração, muitas vezes pela decepção, talvez até por não ser compreendido. Muitos pastores, amados, estão tendo um ataque cardíaco, muitos pastores estão aí sofrendo doenças, enfermidades, que muitas vezes começa na área do emocional, e muitas vezes acha melhor cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, e acaba deixando o pastoreio. Porque lidar com pessoas, amado, é uma bênção. Lidar com pessoas é, oh glória, você tem que estar preparado para tudo. Mas essa é a função da qual Deus nos deu. Decepcionados com Deus. Baseado nesse texto, eu também consigo ver aqui, na vida desses dois discípulos, que eles também sofreram uma decepção, por pouco tempo, graças a Deus. Eu digo isso, amados, porque a gente conversa com pessoas, com casais, com famílias, que às vezes nos procuram, já estão afastados da igreja, 3, 2, 1 ano se afastaram da igreja, porque houve ou aconteceu alguma coisa, eles se magoaram, se entristeceram e abandonaram o ministério e não se encontraram mais, não se acharam mais uma casa da qual eles pudessem se sentir acolhidos. Muitos casos que vêm a nós e a gente acaba tendo essa visão dessas pessoas. E o Senhor me inspirou aqui nessa passagem sobre a vida desses dois discípulos. Lá no verso 13 diz assim, ó, naquele mesmo dia, que dia? Domingo. Jesus, ele havia ressuscitado no domingo de manhã. Logo de madrugadinha Jesus ressuscitou. Na contagem do judeu, o dia começa às 6 horas da manhã. Então acredito que Jesus ressuscitou às 6 horas da manhã. E aqui fala assim que naquele mesmo dia, havia 2 discípulos que vinham saindo de Jerusalém. Jerusalém é o lugar de adoração. Jerusalém é o lugar da comunhão. Jerusalém é o lugar do louvor. Jerusalém é onde que se ouve e prega a palavra de Deus. Eles saem de Jerusalém, se distanciam 11 quilômetros de Jerusalém. A caminho de Emaús, um vilarejo de Emaús, um lugar de águas termais, onde tinha muita água quente, o pessoal tomava banho dessas águas quentes, né? E eles estavam a caminho desse vilarejo, Emaús, e de repente, eles estavam discutindo, estavam conversando. Puxa vida, ele não merecia. Puxa vida, isso não podia ter acontecido com Jesus. Puxa vida, nós não merecíamos estar nessa situação. Agora, o que vai ser de nós? Nós fomos praticamente abandonados. E agora, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa fé? A quem nós vamos seguir? Então, a gente estava discutindo, talvez, essa situação, quando de repente Jesus entra no meio da conversa. Jesus já tinha ressuscitado. Amém? E pelo que eu entendo, amados, já era tardezinha, porque eles estavam caminhando. Jesus entra no meio da conversa, mas o que vocês estão conversando? E eles não reconhecem Jesus. Os olhos deles foi como se fossem vendados. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a andar no meio dele com quem não sabia de nada. O que aconteceu? Quero participar da conversa. Impossível, você deve ser um estranho aqui em Jerusalém. Como você não sabe que dos últimos acontecimentos, o que aconteceu com Jesus, um homem de Deus que fazia milagres, operava maravilhas, um homem que verdadeiramente era de Deus. E ele morreu. Os sacerdotes o crucificaram. Ele morreu. Jesus para e olha bem para a cara deles. Oh, como vocês
demoram para entender. Como vocês demoram para crer. Nós muitas vezes não somos assim também, amados. Muita gente não entende, a gente não compreende. E também não crê. Acho que tem um barreirão, tem uma parede no nosso meio que a gente não acontece, que a gente não entende o que está acontecendo no nosso meio, nossa família, nosso ministério, nosso trabalho. Nós não entendemos. Assim como esses homens. Esses homens, não sei se era um casal. Assim como esses discípulos também não entendiam. Por causa da dureza do seu coração, eles também não criam em tudo aquilo que Jesus havia falado. Aí Jesus começa a relatar para eles, desde Moisés, que verdadeiramente o Cristo deveria padecer, que deveria sofrer, que ele ia morrer, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E eles esqueceram disso, ou não ouviram isso, ou não deram ouvidos a essas palavras, quando ele falou ainda quando estava com eles. Em meio a essa caminhada, quando vai chegando, já estava escurecendo, chegando perto da casa deles, falou, mestre, já estava escurecendo, o dia já está acabando, entra para dentro de casa. Mestre não, eles não conheciam Jesus, não reconheceram Jesus. Entra para dentro de casa, vamos continuar essa conversa, porque esse bate-papo está gostoso. Essa conversa está gostosa. É tão gostoso quando a gente se junta para falar das coisas de Deus. É tão maravilhoso quando a gente começa a falar da palavra de Deus e o Espírito Santo começa a queimar o nosso coração. É gostoso, amado. Mas é tão triste quando a gente se junta para falar mal do irmão. É tão triste quando a gente se junta para meter o pau no nosso vizinho, nosso amigo. A gente só vê tristeza e amargura. Mas quando a gente fala das coisas de Deus, nosso coração se alegra. Quando a gente fala de Deus, o nosso coração, ele começa a arder. E eles estavam gostando dessa conversa, porque aquele homem falava coisas boas. E a palavra nos diz que quando eles entraram dentro da casa deles, vamos comer um pão, tem um pão assado aqui, vamos comer um pão. Jesus, olha só, isso não é costume não, amados. Quem parte a casa, o pão dentro de casa, quem é? O sacerdote da casa, o dono da casa. É ou não é? Na minha casa, se você for na minha casa, quem vai te servir? Sou eu. Você é o teu anfitrião. Jesus, ele toma a frente da situação, na casa deles, toma o pão e divide o pão. Eles olham, é Jesus, eles aparecem. E eles ficaram atônitos. É o Mestre, é Jesus. Não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente? Vamos voltar para Jerusalém. E estava começando a escurecer. E eles voltaram correndo para Jerusalém. 11 quilômetros. Você que gosta de fazer caminhada, 11 quilômetros é uma boa caminhada. Eles voltaram 11 quilômetros, correndo para Jerusalém e relataram tudo o que havia acontecido aos demais discípulos. Eu passo a entender, passo a compreender, amados, através dessa palavra, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, meu amado. Esses homens não estavam entendendo o que estava acontecendo. Esses homens não compreendiam o que estava acontecendo, a grandeza do que estava acontecendo. Ele estava lamentando a morte de Jesus, que havia morrido há 3 dias atrás. A festa já tinha acontecido no céu. Jesus já tinha ressuscitado aqui na terra, e eles estavam olhando ainda para trás, amado. Sabe o que eu quero dizer para você com isso, amados? Que enquanto você está indo com milho, Deus já está voltando com a farinha. Nosso Deus sempre nos surpreende. Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece por acaso, tudo acontece porque Ele quer, amado. Aleluia. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda. Lá no verso 25, onde Jesus disse, Ele disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Amada gente, às vezes passa por desemprego, às vezes a gente passa por enfermidades, a gente passa por dificuldades, tempestades, aperreios na vida da gente, que às vezes a gente não entende o que está acontecendo, e muitas vezes agimos como esses discípulos também agiram.
nos distanciamos, nos afastamos, por um fato ocorrido em nossas vidas, a gente abandona, a gente se distancia, porque eles não estavam entendendo. Amado, eu quero dizer uma coisa: o crente não foi chamado para entender, o crente foi chamado para crer no poder de Deus, para crer que Ele está agindo em nosso favor, para crer que Ele está fazendo a sua obra, para crer que Ele está consertando aquilo que está quebrado, para crer que você seja curado. Nosso Deus assim opera, é assim que Deus opera. Você não foi chamado, tem certas coisas que não é para nós compreendermos. Deuteronômio 29 diz que tem certas coisas que é oculta para nós, as reveladas são para nós e para os nossos filhos. São certas coisas que é para Deus. Não tenta entender a cabeça de Deus, não tenta compreender a soberania de Deus, não. Quando você não entende nada, começa a adorar. Quando você não está compreendendo o que está acontecendo, começa a glorificar o nome dEle. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu sei que essa porta que se fechou, Pai amado, que era a porta do meu sustento, ela se fechou, mas eu sei que o Senhor é poderoso para abrir outra porta. Pai, eu não sei o que o Senhor quer falar comigo, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem a falar comigo. Meus ouvidos estão atentos para ouvir a Tua voz. Moisés, olha o exemplo clássico disso. Moisés viveu 120 anos, um menino que foi salvo da morte, que Faraó tinha dado a ordem de matar todos os meninos, e Moisés foi de uma forma milagrosa, foi colocado num cesto, e a filha de Faraó, vendo aquele cesto, tomou aquela criança e criou aquela criança dentro do palácio de Faraó. Aquele menino cresceu, mesmo sendo filho de escravo. Isso é mistério, amados. Ele foi criado dentro do palácio de Faraó, considerado como um príncipe. E Moisés crescia no palácio. 40 anos ele viveu no palácio, mordomia, e os seus súditos, que é todo um reino que o aguardava para ser dominado por ele. Mistério de Deus. De repente a casa cai, de repente ele perde tudo. Ele matou um egípcio, e ele teve que fugir, porque a sentença egípcia, se você matar um egípcio, a sentença de morte. E se ele não fugisse, ele também ia morrer. De repente ele vai para o deserto, vive mais 40 anos, amado, no meio de escorpião, fedendo ovelha, fedendo bicho, 40 anos. Moisés também não estava entendendo. Mas que pode? O Senhor me salvou, o Senhor me colocou no meio do palácio, e agora estou aqui no meio do deserto já há 40 anos. Ele também não estava entendendo, amado. Depois de 40 anos, Deus se revela a ele através de uma sarça que ardia, queimava, mas não se consumia. E Deus revela a sua vontade para Moisés. Moisés não estava entendendo, amados, mas Deus estava preparando ele. A escola de Deus é no deserto, meu amado. É lá que Ele nos revela a sua vontade, é lá que Ele nos revela o seu querer. É em meio às dificuldades, é em meio à sequidão, é em meio ao sol quente, é em meio às atrocidades, é em meio à enfermidade, que Ele se mostra Deus poderoso, que Ele se mostra Deus santo, Deus salvador. É no meio da adversidade, amados. Nós muitas vezes, por pouca coisa, a primeira atitude que nós tomamos é nos afastarmos de Deus. Se somos afligidos com uma enfermidade, somos afligidos no casamento, somos afligidos na família, somos afligidos nas finanças, a primeira coisa que a gente faz é distanciar de Deus, querer se distanciar da igreja, se distanciar das coisas de Deus. Não, meu amado. Se você não está entendendo o que está acontecendo, saiba de uma coisa: Deus está te preparando para alguma coisa. Ele está querendo que você tenha experiência com Ele em alguma área, amado. Creia nisso. Simplesmente te coloque na posição de um adorador e diga: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
esses discípulos que não entendiam, se você não está entendendo o que está acontecendo na tua casa, acontecendo com o teu filho, acontecendo no meio do teu casamento, acontecendo no teu trabalho, feche os teus olhos e comece a adorar a Deus. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, aleluia, porque Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, amados. Isaías chega até a dizer a nós, lá no capítulo 55, Isaías chega a dizer: olha, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, declara o Senhor. Amados, nós temos uma mente finita, ela é finita, ela é curta, mas o nosso Deus tem uma mente infinita. Como nós vamos entender, como nós vamos compreender o agir, o operar de Deus, que é soberano sobre todas as coisas? Os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, os teus pensamentos também não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Aleluia, e graças a Deus, amados, que é assim, porque hoje a gente gosta de doce, amanhã a gente gosta de salgado, amanhã você quer comer uma coisa, amanhã você não quer mais comer essa coisa, hoje você gosta e amanhã você não gosta, hoje você quer, amanhã você não quer. O nosso Deus não é assim, a vontade dEle é boa, Ele é perfeita e agradável, porque Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para você. Creia que você está passando por uma escola, por um aprendizado, e que lá na frente, esse aprendizado vai servir para alguma coisa. Outra coisa que eu também vejo na vida desses dois discípulos, amados, eles estavam presos ao passado. Estavam presos ao passado. Lá no verso 29 diz assim, olha, Jesus perguntando para ele: mas que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras. Estavam presos ao passado. Eles se lembravam somente dos milagres que Jesus fez, que tinha feito. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amado. O mesmo Deus que operou milagres no passado, Ele opera nos dias de hoje e operará também no dia de amanhã. Muitas vezes nós ficamos presos ao passado, amado. Quem está preso ao passado não consegue andar para frente. Se nós, amados, deixarmos as nossas atividades, se nós deixarmos de sermos adoradores, se nós deixarmos de prestarmos o nosso culto a Deus, porque fomos machucados, porque fomos feridos, porque fomos decepcionados, nós estamos presos ao nosso passado. Isso que nos prende no mundo passado, nos impede de alcançar o melhor, alcançar a bênção de Deus, alcançar o refrigério do Espírito Santo de Deus, alcançar a paz que só o Senhor pode dar. Estavam presos ao passado. Muitos anos atrás conheci pessoas que chegaram a me dizer: eu me arrependo de ter conhecido o Evangelho. Eu me arrependo de um dia ter participado de uma igreja evangélica. E eu vi a situação daquela pessoa, muitos anos atrás. Ela foi confrontada pelo pastor. Infelizmente, amado, tem igrejas, tem pastores que são presos a doutrinas que levam, doutrinas de homens. Infelizmente, muitos pastores, ao invés de salvar a ovelha, ao invés de trazer a ovelha para perto, muitas vezes manda para longe. E que Deus tenha misericórdia de nós, pastores, muitas vezes agimos, porque o pastor também é homem, amém? O pastor também tem sentimento. Tem hora que o pastor está com o pavio curto. Você já viu o pastor com o pavio curto? É benção, né, Lourdes? Eu vi que você balançou a cabeça assim. Mas todos nós somos direitos ao erro. Agora eu vou culpar o pastor que errou,
Ou vou culpar o líder que errou? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus. Que culpa tem Jesus? Que mal foi que Ele fez? Pelo contrário, Ele nos deu vida eterna. Pelo contrário, Ele nos salvou. Pelo contrário, Ele nos arrancou do lamaçal do pecado e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, sendo ministrados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Que culpa teve Ele? Nenhuma. Paulo chega a dizer, na carta aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se desvincula do teu passado, meu amado. Não use o teu passado como uma barreira, mas use ele como um degrau para que você cresça. Use o teu passado como uma aprendizagem. Você vai crescer e se fortalecer no Senhor, em nome de Jesus. E por fim, amados, eu também vejo a atitude desses homens, a atitude desses dois discípulos. A atitude deles foi uma bênção. Eles tiveram um encontro com Jesus. Depois que eles tiveram um encontro com Jesus, o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. É o que diz lá a palavra. Lá no verso 33, levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Esses homens, esses discípulos, depois que eles tiveram um bate-papo com Jesus, depois que eles tiveram um encontro com Jesus, depois que eles foram ministrados por Jesus, o véu caiu por terra, e eles se sentiram alegres novamente, se sentiram fortalecidos novamente. Amado, talvez você, talvez eu, nós precisamos ter um encontro com Jesus. A gente precisa ter um encontro com Jesus, a gente precisa ter um bate-papo com Jesus, amado. Há momentos na vida da gente, meus queridos, que a gente tem que sentar do lado de Jesus e falar: Senhor, senta comigo, eu preciso bater um papo. Senhor, fala comigo que eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. Fala comigo porque eu estou desorientado. Fala comigo porque eu estou sem esperança, Senhor. Há momentos na vida da gente que a gente tem que sentar e conversar com o Senhor. Eu tenho certeza que esse encontro está acontecendo hoje, amados. Está acontecendo nesse momento. E o Espírito Santo vai te dar uma injeção de ânimo, meu amado. Vai cair por terra tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te desanima, todo o teu passado que te arrasta, que te prende, seja quebrado em nome de Jesus Cristo. E você possa adorar, que você possa ser livre para bendizer o nome do Senhor, que você possa ser livre para glorificar, que você tenha alegria de adorar a Deus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Concluindo aqui, meus queridos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Que eu entendo, eu aprendo com essa lição, amados. Se você não está compreendendo, não está entendendo o que está acontecendo, feche os olhos e comece a adorar a Deus. Porque você não pode fazer nada. Você pode mudar alguma coisa? Não. Mas Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar o curso da história. Ele pode mudar o curso da tua vida. Ele pode mudar a história do teu casamento. Ele pode mudar a história do teu relacionamento. Ele pode mudar a história da tua família. Ele pode mudar, meu amado. Nem tudo está perdido, meu querido. Deixe de lado a tristeza, deixa de lado as decepções, deixa de lado aquilo que entristeceu o teu coração, deixa de lado aquilo que te magoou, aquela palavra que machucou o teu coração. Coloca para trás, joga para trás, é coisa que passou, e volta a ser um adorador. Volta, meu amado, volta a ser aquele que glorifica ao Senhor, volta ao teu primeiro amor,
Lembra quando você conheceu a Jesus, quando você se aproximou de Jesus, que alegria que você tinha, você cantava com entusiasmo, você falava do amor de Deus com entusiasmo, você adorava com entusiasmo. Mas parece que esse tempo ficou lá para trás, parece que esse tempo já passou. As pedradas da vida vieram, as pauladas da vida vieram, as decepções da vida vieram, e você perdeu aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela comunhão que você tinha com o Senhor. Mas hoje o Senhor te diz: volta para Jerusalém, volta para a casa do Pai, volta e seja aquele adorador, seja aquele levita, volta, meu amado, não perca tempo. Você já perdeu tanto tempo, você perdeu tanto tempo com as coisas lá fora. O diabo conseguia roubar tanta coisa da tua vida, ele conseguia roubar tanta coisa, tantas promessas das quais Deus tinha para você, simplesmente por um caso que aconteceu, um fato que ocorreu, você perdeu a bênção de Deus. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para restituir a alegria, Ele é poderoso para restituir a comunhão, assim como Ele fez com esses dois discípulos, Ele também faz conosco. Ele quer bater um papo com você, Ele quer conversar com você, Ele te convida: vem filho, se desprende de todo o rancor, se desprende da amargura, se desprende do desprezo, que um dia desprezaram você, você sentiu desprezado. Deixe isso de lado e comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, porque tudo nessa terra passa, tudo passa, mas Ele permanece firme e fiel para todos sempre. Aleluia, aleluia. Não deixe o diabo roubar a alegria da tua comunhão, meu amado, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor? Medite nessa palavra, meu amado, cante este louvor. Certamente Deus estará te curando, certamente o Espírito Santo de Deus estará te libertando, em nome de Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Quem é que não precisa dele, amados? Preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca
assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti. Amados, quem é que não precisa do Senhor? Quem é que não precisa de um Deus bondoso, amoroso, cuidadoso, zeloso? Quem é que não precisa? Todos nós precisamos. A verdade é que acontecem alguns momentos na vida da gente que nos leva a desanimar, nos leva a nos afastar, nos leva a não compreender o que está acontecendo. Mas eu quero aqui te dizer, meu amado, não faça parte dessa pesquisa, não faça parte destes índices, dessas pessoas que por algum motivo se afastaram de Deus, por algum motivo se decepcionaram com Deus. Quero dizer, meu querido, que mesmo em meio à tua dor, mesmo em meio à tua angústia, mesmo à tua tristeza, mesmo em meio à tua decepção, Ele estava contigo, Ele estava do teu lado, Ele estava te guardando, Ele estava te poupando. Muitas pedradas das quais eram para você, tenha certeza, Ele estava com o escudo a te defender. Aleluia. Verdade, meu amado, você não sofreu na carne, você não sofreu o que Ele sofreu. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento. Não sei por quanto tempo você se distanciou do Senhor, não sei por quanto tempo você está decepcionado com Deus, com a igreja. Meu amado, eu quero te dizer que Ele nunca, jamais, Ele te decepcionou. Jamais Ele nos decepciona, certamente jamais Ele nos decepcionará. Por isso, meu amado, pelo poder do nome de Jesus, mude essa situação, reverta esta história, joga para trás tudo aquilo que não presta, joga para trás tudo aquilo que derruba, tudo aquilo que traz desânimo, tudo aquilo que traz derrota, e olha para o autor e consumador da fé, na qual é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que morreu pelos teus pecados, não foi fulano, não foi ciclano, não foi situação, mas foi Ele quem deu a sua vida por você, meu amado. Por isso adore Ele, por isso glorifique a Ele, por isso não saia da presença dEle, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração do meu irmão, o Senhor conhece a situação da qual ele atravessou, o momento qual ele passou, Pai amado, mas pelo poder do nome de Jesus, visita ele, Pai Santo, quebra as cadeias, arranca as barreiras, ó Pai amado, tira toda a apatia do teu coração, ó Senhor meu Deus, e acende, Pai, a chama da tua fé, reacende, ó Deus, a chama da comunhão, reacende, ó Deus, a chama da esperança, Pai, porque nem tudo está perdido, Senhor. O Senhor continua de braços abertos a esperar, a receber, ó Pai, a todo aquele que confia e crê no teu nome, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, porque falamos sem conhecer e sem saber, Pai. Mas restaura a nossa comunhão, restaura, Senhor, a nossa adoração, a nossa fé, para que possamos ser livres em nome de Jesus, para que possamos te servir com inteireza de coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amados. A Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda a majestade sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Podemos assentar, amados.